mulheres! Sejam muito bem-vindas a mais 5 minutos para florescer no deserto. E hoje eu quero conversar com você sobre uma coisa muito simples, mas que pode mudar completamente a estação que você está vivendo, essa estação difícil, esse deserto. O que você está alimentando dentro de você? É sobre isso e é o nosso tema de hoje, que a gente vai conversar aqui um pouquinho. Talvez você não consiga escolher a dificuldade, né? O deserto que você vai viver, vai passar. A maioria das vezes não. Você não escolheu aquela situação financeira, certo? Você não escolheu aquela espera, não escolheu a decepção, você não escolheu a perda, o luto. Claro que não. Mas existe uma coisa que mesmo no meio desse deserto, dessa dificuldade, dessa catástrofe, você pode escolher o que você vai cultivar dentro desse tempo, dentro dessa estação. Pensa numa planta. A planta precisa de água, precisa de luz, nutrientes, cuidados específicos. Aquilo que a planta recebe determina, em grande parte, aquilo que vai crescer. E com a nossa vida não é diferente. Nós também somos assim. Aquilo que a gente alimenta, cresce. Se eu alimento a minha fé vai crescer. Se eu alimento gratidão, eu começo a perceber mais motivos para ser grata. Se eu alimento relacionamentos saudáveis, eles irão se fortalecer, não é mesmo? Mas também funciona para aquilo que não queremos. Se aquilo que alimentamos constantemente seja reclamação, ela vai crescer. A comparação fica cada vez mais insatisfeita. Eu vou ficar cada vez mais insatisfeita. Se eu alimento conflitos, eles ocupam cada vez mais espaço dentro de mim. E eu começo a perceber isso na minha própria vida. Eu comecei a analisar minha própria vida e perceber isso. Sabe, eu sou muito intencional com aquilo que hoje em dia deixa entrar na minha mente e no meu coração. Eu tomei a decisão, particularmente, há muitos anos, eu tenho o hábito de não assistir televisão. Não ver televisão. Reality shows, telenovelas, televisão aberta há mais de 20 anos. Não que eu acho que todo mundo tenha que fazer o mesmo, mas para mim isso fez uma diferença muito grande, uma escolha consciente que eu fiz daquilo que eu consumo. Sabe aquele termo que a gente costuma usar? Cultura inútil? Eu preciso de um pouco de cultura inútil. Eu até brinco com isso. Porque penso, será que precisa ser inútil mesmo? Se eu vou dedicar tempo em alguma coisa, eu prefiro que aquilo me ensine, me edifique, me aproxime de Deus ou simplesmente acrescente algo de bom à minha vida. Eu não vou perder meu tempo. Eu gosto de ouvir coisas que me edifiquem, que ensinem, que me ajudem a crescer. E isso não significa que tudo precisa ser sério. Não tem que ser sério o tempo todo. É simplesmente uma escolha pessoal. Pode ser edificante, mas pode ser leve. Eu gosto de olhar para aquilo que eu estou assistindo, ouvindo, seguindo e até para as conversas que eu estou tendo no dia a dia, né? E pensar, isso está alimentando a mulher que eu quero me tornar? A mãe que eu quero ser para os meus filhos? A esposa que eu quero ser para o meu marido? A amiga que eu quero ser para as minhas amigas? E talvez essa seja uma pergunta que você também possa se fazer. Porque às vezes a gente pede para Deus mudar uma determinada área da nossa vida, mas continua alimentando exatamente aquilo que nos mantém presa naquela área. Queremos paz, mas consumimos conteúdo que nos deixa ansiosas. Guerras, conflitos, dores. Queremos ter mais tempo com Deus, mas a primeira coisa que fazemos quando acordamos é pegar o celular e vamos para o Instagram, para as redes sociais. Queremos melhorar a nossa autoestima, mas passamos horas comparando a nossa vida com as das blogueiras. Queremos uma família mais próxima, mas estamos sempre ocupadas demais para estar presente. Queremos crescer profissionalmente, mas não separamos tempo para aprender, para nos desenvolver. Percebe? Às vezes florescer também é uma questão de escolha. Não estou dizendo que tudo depende única e exclusivamente de nós. Não depende. Existem coisas que só dependem de Deus, que só Deus pode fazer. Mas existem sementes que Ele colocou nas minhas e nas suas mãos para que nós possamos cuidar. E talvez hoje você precise olhar para a sua rotina e perguntar: o que está recebendo a maior parte da minha atenção? Por que aquilo que recebe a nossa maior atenção repetidamente começa a ocupar espaço no nosso coração? Então, eu vou te deixar as nossas 3 perguntas aqui para você levar para a semana. A primeira, o que hoje está ocupando espaço demais na minha vida?
Faça uma reflexão. Pode ser pessoas, preocupações, redes sociais, uma determinada atividade, uma situação do passado. Segunda pergunta: o que eu gostaria de crescer em mim nos próximos meses? Mais fé? Mais paciência? Mais conhecimento? Mais saúde? Mais presença na minha família? Mais intimidade com Deus? O que é? Nota aí. E a terceira: o que eu posso fazer de forma prática para começar a alimentar tudo isso hoje? Não pense em 10 mudanças, escolha uma, comece pequeno. Se quer mais intimidade com Deus, comece separando 10 minutos por dia de tempo com Ele. Se quer cuidar mais de saúde, comece com uma caminhada, você não precisa sair correndo. Se quer aprender algo novo, escolha um conteúdo, reserve um horário da semana, se matricule num curso, lê a respeito, ouça na internet sobre. Se quer fortalecer um relacionamento, pegue o telefone e ligue. Esteja próximo, se interesse. Se quer mais paz, talvez precise aprender a dizer alguns nãos. Comece pequeno, mas comece. Porque uma semente pequena, quando cuidada, todos os dias pode se transformar em algo muito maior do que nós possamos imaginar. E o desafio dessa semana é bem simples. Pega aí uma folha, faça 2 colunas. De um lado, você vai colocar: eu quero alimentar, ok? Do outro lado da coluna, eu preciso parar de alimentar. Vamos fazer assim? Na primeira, coloca lá 3 coisas que você quer crescer na sua vida. E na segunda, 3 coisas que talvez estejam ocupando espaço demais e que não tem necessidade. Escolha uma coisa de cada coluna para começar a praticar nessa semana. Uma. Não tenta mudar tudo de uma vez só. Tua vida inteira de uma vez só. Não vai dar certo. Você vai desistir. Dê um passo de cada vez. Amém? Vamos orar? Senhor, obrigada, Senhor, porque Tu nos dá sabedoria para cuidar daquilo, Senhor, que nós colocamos dentro de nós. Mostra-nos, Senhor, o que nós temos alimentado sem nós percebermos, nos dá lucidez, clareza, mostra aquilo que está ocupando espaço maior que deveria, Senhor. Tira as escamas dos nossos olhos, dos nossos ouvidos, nos dá sabedoria para escolher melhor aquilo que a gente vê, aquilo que a gente ouve, as conversas que nós mantemos, a maneira como usamos o nosso tempo, Senhor, que seja para te edificar. Queremos alimentar nossa fé, aquilo que edifique o Seu nome, Senhor. Queremos cuidar das sementes que o Senhor colocou nas nossas mãos, Senhor. Daquilo que Tu colocou, Senhor, nossa família. Eu quero florescer não apenas para mim, mas para cumprir um propósito, Senhor, que o Senhor tem para minha vida. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Eu quero deixar aqui uma frase para você carregar durante essa semana. Você talvez não possa escolher o deserto, mulher, mas você pode sim escolher aquilo que você vai cultivar nele. Então, cuide daquilo que você quer ver florescer na sua vida. Amém? Até os próximos 5 minutos para florescer no deserto.